ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Agora vem um ponto crucial. Faze o trabalho de um evangelista. Repita comigo. Eu quero focar nessa frase. Faze o trabalho de um, faz assim com o dedinho, de um evangelista. Porque tem um ministério, tem a pessoa que tem um ministério de evangelista, mas aqui não. Depois Paulo diz assim: cumpre cabalmente o teu ministério. O ministério de Timóteo não era evangelista, ele era do ministério apostólico de Paulo. Mas Paulo vira para ele e diz assim: faze o trabalho de um evangelista, seja sóbrio, seja equilibrado, suporta as aflições e faz o trabalho de um evangelista. Nós costumamos comparar, assim para nível de entendimento, Efésios capítulo 4, eu vou ler aqui para você. Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então nós temos aqui 5 ministérios, né, que Deus concedeu. São pessoas, mas não era o caso de Timóteo. Timóteo fazia parte, eu repito, da equipe apostólica de Paulo. Então, para fins de entendimento, nós comparamos esses 5 ministérios, né, para fins de melhor esclarecimento, nós vamos comparar esses 5 ministérios aos dedos da mão. Levante aí a sua mão, seja generoso comigo para que você compreenda. Levanta a mão, aí você tem o dedão, nós comparamos o dedão, o ministério apostólico, nós ligamos ao dedão. Por quê? Porque o ministério apostólico, ele toca e é tocado por todos os ministérios. Então o dedão é aquele que consegue tocar o indicador, consegue tocar o maior de todos, consegue tocar, né, todos os dedos. Olha só, é como o apóstolo, ele edifica todos os ministérios. Ele edifica o ministério profético, ele edifica o ministério de evangelista, ele edifica o ministério pastoral e ele edifica o ministério de mestre, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O profeta, nós comparamos ele ao dedo indicador, por quê? Porque ele é que aponta o caminho. O profeta, ele aponta o caminho, ele aponta a direção, ele dá a palavra profética. Correto? Nós comparamos o evangelista ao maior dedo da mão. Por quê? Porque o ministério de evangelista é o maior ministério da igreja. É o maior dedo da sua mão e é o maior ministério da igreja. E ele também fica no meio. Ele é o equilíbrio entre os dois dedos, né? Ele é o equilíbrio entre o pastoral e o ensino, e também o equilíbrio entre o apostólico e o profético. Por que eu digo que é o equilíbrio? Porque quando um apóstolo chega numa cidade, o primeiro ministério que ele exerce é o ministério de evangelismo. Porque se não ganhar alma, não tem trabalho para o pastor. Se não ganhar alma, não tem trabalho para o mestre. Se não ganhar alma, para quem que o profeta vai profetizar? Se não ganhar alma, não tem uma base apostólica, né, queridos? Então, o ministério de evangelista, o Paulo diz a Timóteo, faz o trabalho de um evangelista. Você pode dizer: pastor Cirilo, mas o meu ministério é ministério de louvor e adoração. Pois é, então você vai fazer o trabalho de um evangelista, e vai cumprir cabalmente o teu ministério. É isso que Paulo estava dizendo, né? Pastor Cirilo, o meu ministério na igreja é o ministério da limpeza, eu sou faxineiro da igreja. Então você vai fazer a faxina da igreja, mas mesmo assim vai fazer o trabalho de um evangelista. Pastor, eu sou pastor da igreja. Então você vai fazer o trabalho pastoral e vai fazer o trabalho de um evangelista. Pastor, mas eu não tenho ministério nenhum. Então tá, ganha uma alma e depois exerça o seu ministério nenhum. Mas você precisa ganhar uma alma, querido, tá entendendo? Seja equilibrado, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, leve pelo menos uma pessoa a conhecer a Cristo. E depois cumpre cabalmente o teu ministério. Sabe por quê? O texto que eu vou ler agora, ele é cruel, mas ele está na Bíblia. Então, nós vamos abrir aqui em Mateus capítulo 10. O Senhor diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens,
também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Agora eu quero que você considere que ele falou essa palavra para os seus discípulos. Ele falou essa palavra para Pedro, para Tiago, para João, Bartolomeu, Tomé. Tá certo? Jesus disse: se vocês não confessarem o meu nome para os homens, eu não vou confessar o nome de vocês diante do meu Pai, não. Aí nós confundimos isso, nós usamos esse texto, chamamos as pessoas na frente da igreja para elas confessarem ali: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Vale? Claro que vale. É claro que é válido. Já é uma confissão. Mas aqui, como se tratava dos apóstolos do Senhor, eu entendo que Jesus estava enviando eles para as pessoas que não estavam dentro da igreja. Suponhamos que ali fosse a igreja de Jesus. Ali estavam Pedro, Tiago, todo mundo reunido. Jesus chama todo mundo que está reunido ali. Ali não tinha ninguém para se converter, não. Ali já estava todo mundo seguindo a Jesus. Jesus fala: agora eu vou enviar vocês. Né? Que se você ler todo o contexto, eles estavam sendo enviados. Então você que está acomodado aí na sua igreja, achando que a obrigação de pregar o evangelho é do seu pastor, da sua pastora, escuta com atenção. Deus espera que você faça o trabalho de um evangelista. Porque se você confessar Jesus diante dos homens, ele vai confessar o seu nome diante do Pai Celestial. Mas se você se recusar, ele também não vai fazer a palavra de Jesus. Eu vou colocar aí na tela de novo, Mateus 10:32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Pastor Cirilo, mas eu tenho vergonha. Então você não crê em Jesus ainda a esse ponto? Se você não crê em Jesus a ponto de declará-lo para outra pessoa, eu duvido da tua fé. Eu estou desconfiado agora da tua fé. Você só crê para... Você tem vergonha de Jesus? Espera aí, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Então, se você ainda está se envergonhando, você ainda não está com a fé aperfeiçoada. Comece a falar de Cristo. Enfrente o teu medo, enfrente a tua vergonha, enfrente a tua preguiça espiritual, enfrente o teu marasmo. Vamos, meu amigo.